Entregar comida à noite geralmente é tranquilo. As ruas estão vazias, não há pressa, e você só vai de uma casa a outra, deixando hambúrgueres e pizzas enquanto ouve música ou podcasts. Sempre gostei disso. É meio que meditativo, na verdade. Só eu, as ruas escuras e meus pensamentos. Mas naquela noite, algo parecia diferente, e não de um jeito bom. Era tarde, talvez por volta das 23 horas, e eu já dirigia havia algumas horas. Faltava só mais um pedido antes de encerrar a noite. Não era longe, só mais uma entrega em um ponto afastado, na beira da cidade. Você sabe como é. Estradas compridas, ninguém por perto, casas bem distantes umas das outras e nenhuma luz de rua em lugar nenhum. Era apenas uma pizza e um refrigerante. Fácil. Peguei a comida no restaurante, joguei no banco do passageiro e coloquei o endereço no GPS. Uns 15 minutos de viagem. Pensei, entrego, talvez ganhe uma boa gorjeta e vou direto para casa. Comecei a dirigir. As ruas iam ficando mais silenciosas conforme deixava as partes movimentadas da cidade para trás. Era uma daquelas noites claras, o céu totalmente negro, exceto por algumas estrelas. Tudo o que eu ouvia era o ronco do motor e o farfalhar das árvores quando o vento batia. Quanto mais eu dirigia, mais vazias ficavam as estradas. As casas começaram a se espaçar até praticamente desaparecerem. Normalmente isso não me incomodaria. Gosto da solidão noturna, mas algo naquela viagem estava estranho. Depois de uns 5 minutos, percebi um carro atrás de mim. Não estava colado, mantinha uma boa distância, mas eu via os faróis pelo retrovisor. Por algum motivo, aquilo me incomodou. Olhei para a estrada à frente, vazia. Olhei de novo para o carro. Estranho ver outro veículo ali tão tarde. Tentei ignorar. Muita gente dirige tarde da noite. Talvez fosse só coincidência. Talvez estivéssemos indo na mesma direção. Nada demais, certo? Continuei. O carro seguia atrás, sempre na mesma distância. Não perto o suficiente para parecer perseguição, mas não longe o bastante para ser coincidência. Achei que uma hora ele iria me ultrapassar, mas não. Ficava ali, como uma sombra, sempre a alguns metros. Olhei o GPS. Faltavam 10 minutos. Eu aguentava mais 10 minutos disso. Com o tempo passando, a tensão foi aumentando. O carro continuava lá, acompanhando meu ritmo. Não importava se eu acelerava ou diminuía. Tentei racionalizar. Talvez morasse por ali também. Talvez só estivesse voltando para casa como eu. Mas não estava certo. Virei numa rua menor, daquelas de uma faixa em cada sentido e quase sem acostamento. A estrada se torcia e mergulhava em vales pequenos, cercada por mata densa dos dois lados. Aquele tipo de estrada em que parece que você é a única pessoa num raio de quilômetros. Mas eu não estava sozinho. Os faróis ainda me seguiam, constantes. Aquela sensação no estômago veio forte. Algo estava errado. Olhei o GPS. 5 minutos. Só mais 5 minutos. Virei de novo, agora numa rua quase sem iluminação. Árvores formando um túnel em volta. O carro atrás também virou. Aí, não dava mais para enganar a mim mesmo. Não era coincidência. Acelerei, tentando abrir distância. Ele acelerou também. Pronto, chega de racionalizar. Eu estava sendo seguido. Meu coração disparou. O que queriam comigo? Roubar? Algum maluco querendo brincar? Eu sabia que não podia simplesmente continuar esperando e também não ia levar essa pessoa até a casa do cliente. Nem pensar. Decidi rápido. Vi uma estradinha de terra entrando à frente. Não sabia onde levava, mas não importava. Virei o volante bruscamente entrando no caminho de terra. Os pneus derraparam na brita, levantando poeira. Por um momento, os faróis atrás sumiram na curva. Olhei no retrovisor. Nada. Senti alívio por um segundo, mas logo lá estavam eles de novo. O carro virou também, pulando nos buracos da estrada de terra. Xinguei baixinho. Isso não ia ser fácil. A estrada ficava mais estreita, cheia de curvas, entrando fundo no mato.
Eu não fazia ideia de onde estava, mas não podia parar. O outro carro se aproximava, faróis cada vez mais fortes no retrovisor. Meu medo começou a embaralhar os pensamentos. Eu só ouvia o som dos galhos arranhando meu carro e o estalo da brita sob os pneus. De repente, a estrada se dividiu em duas. Não havia tempo para pensar. Virei à esquerda, torcendo para que levasse a algum lugar. O carro atrás seguiu pela direita. Por um segundo, fiquei confuso. Por que não me seguiu? Então percebi. Eles conheciam aquelas estradas. Estavam me cortando caminho. Meu coração quase saiu pela boca. Pisei fundo. Precisava voltar para a estrada principal antes que eles me bloqueassem. Mas o caminho estava pior, cheio de buracos. O carro patinava. Eu mal controlava o volante. Então vi as árvores clareando. A estrada parecia abrir, ficar mais reta. Eu estava quase livre. Quase. Até que o vi. O carro parado atravessado no meio da estrada, bloqueando completamente a passagem. Os faróis apagados, só a silhueta escura contra a noite. Eles chegaram primeiro. Frei com tudo. O carro derrapou, parando a poucos metros. Minhas mãos tremiam no volante. Não dava para dar meia volta. A estrada era estreita demais. Olhei para o carro parado. Não dava para ver quem estava dentro. Vidros escuros, silêncio total. Então a porta do motorista se abriu. Joguei a marcha em ré e acelerei, recuando o mais rápido que consegui. O outro carro não se mexeu. Mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Não importava para onde, eu só precisava sair dali. Meu carro sacudia no chão irregular, mas continuei. O motor do outro carro rugiu atrás de mim. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, vi a estrada principal. O mato se abriu e o asfalto apareceu. Entrei sem olhar, pneus cantando. Só parei quando já estava a quilômetros dali, longe da escuridão da floresta. Nunca descobri quem estava naquele carro. Talvez fosse só alguém tentando me assustar, ou algo pior. Não sei, só sei que não queria descobrir. Voltei para a cidade, luzes me trazendo algum alívio, mas até hoje, quando dirijo em estradas desertas, sempre olho o retrovisor. Sempre esperando ver aqueles malditos faróis outra vez. Porque lá fora, no escuro, você nunca sabe quem pode estar te seguindo, nem o porquê. Meu amigo Paul herdou a fazenda do pai dele depois que o velho faleceu. Era uma propriedade grande, antiga, com mais de 100 anos, cheia de celeiros, galpões e uma casa que parecia carregar o peso de gerações. Paul sempre foi um cara prático, não acreditava em superstições, nem nessas histórias de interior. Mas depois do que aconteceu, até ele começou a duvidar. A primeira coisa estranha apareceu logo depois da mudança. Ele estava limpando o celeiro principal quando notou algo esculpido na madeira, bem na viga de suporte perto do teto. Eram símbolos, não palavras, não desenhos comuns, formas tortuosas, círculos quebrados, linhas que se entrecruzavam em padrões que não faziam sentido. Ele me chamou para ver. E lembro de sentir um frio subir pela espinha só de olhar para aquilo. Parecia errado, não de um jeito religioso ou místico, mas errado como um enigma que nunca devia ter sido escrito. Deve ter sido o antigo dono antes do meu pai, disse Paul, tentando rir. Gente do campo faz umas coisas estranhas, mas os símbolos não estavam apenas na viga. Dias depois, ele encontrou mais, riscados na madeira atrás do galpão de ferramentas. Depois, embaixo da varanda da frente. Sempre no mesmo estilo, sempre discretos, como se alguém tivesse feito questão de escondê-los. Na terceira semana, Paul acordou com um barulho forte vindo do celeiro. Achou que fossem os cavalos, mas quando entrou, os animais estavam agitados, empurrando as baias, bufando. E lá, na porta de trás do celeiro, havia um novo símbolo, fresco, como se tivesse sido feito naquela noite.
Ele jurava que não estava ali no dia anterior. Foi aí que ele instalou câmeras, mas as coisas só pioraram. Uma noite me ligou, a voz tremendo. Disse que tinha assistido às filmagens. Às 3h17, a câmera capturou um vulto entrando no celeiro. Alto, magro, se movendo devagar. Não havia som de passos, não havia rosto visível. Só uma sombra se arrastando pela madeira. E no instante em que a figura passou pela parede, a câmera falhou. A tela ficou cheia de estática. Quando voltou ao normal, havia um novo símbolo gravado no chão. Paul ficou obcecado. Passava os dias tentando decifrar aquilo, pesquisando livros velhos, fóruns na internet, até conversar com um professor de história de uma universidade próxima. O professor foi até a fazenda, olhou os símbolos e empalideceu. "Apague isso", disse ele. "Queime, destrua, faça o que for, mas não deixe isso aqui." Quando Paul pediu uma explicação, o homem só respondeu: "Isso não é coisa de gente." Naquela noite, Paul tentou seguir o conselho. Pegou gasolina, fósforos e foi até o celeiro. Mas antes que conseguisse riscar o fósforo, ouviu o barulho. Passos atrás dele, lentos, arrastados. Ele virou, mas não havia ninguém, só as sombras longas dos fardos de feno. Foi então que os cavalos começaram a gritar, como se estivessem sendo atacados. Paul correu até eles, mas não viu nada, e quando voltou a olhar para a porta, os símbolos que ele tinha tentado apagar estavam de volta, mais escuros, como se marcados a ferro. Ele nunca mais dormiu no celeiro depois disso. Mandou fechar as portas com correntes grossas e só entra lá de dia acompanhado. Até hoje, ninguém sabe quem fez aqueles símbolos ou o que significam. Mas Paul jura que, às vezes, acorda no meio da madrugada com o som de passos no quintal. E quando olha pela janela, vê sombras se movendo perto do celeiro. E toda vez que isso acontece, ele lembra das palavras do professor: "Isso não é coisa de gente." O que está achando das histórias até aqui? Deixa nos comentários de que cidade e o horário que você está ouvindo esses relatos. Era uma daquelas noites em que a estrada parecia não ter fim. O asfalto negro se estendia à minha frente, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão. O relógio no painel marcava 23h45 e eu já sentia o peso da fadiga. Minhas pálpebras estavam pesadas e eu sabia que precisava encontrar um lugar para parar e descansar antes que acabasse pegando no sono ao volante. Depois de alguns quilômetros, vi uma placa indicando uma área de descanso adiante. Não era grande, apenas um pequeno recuo, com algumas mesas de piquenique e um banheiro, mas seria suficiente. Acionei a seta, peguei a saída e entrei no local. Quando estacionei, percebi que estava vazio. Nenhum carro, nenhum caminhão. O lugar era silencioso, morto. Apenas o leve ronco do motor quebrava o vazio. Parei perto da borda do estacionamento, longe do prédio do banheiro, e desliguei o motor. A escuridão tomou conta, restando apenas a fraca luz de um poste que mal alcançava meu caminhão. Inclinei o banco, ajustando-o para uma posição mais confortável. O cansaço era intenso, puxando-me para o sono. O silêncio quase me embalava e fechei os olhos, esperando pegar algumas horas de descanso antes de voltar à estrada. Mas, quando estava prestes a adormecer, ouvi algo. De início, foi tão fraco que nem sabia se tinha ouvido de verdade. Abri os olhos e fiquei atento, forçando o ouvido contra o silêncio denso. Lá estava de novo. Um som suave, quase um sussurro, longe demais para distinguir as palavras, mas presente. Ignorei, pensando que fosse o vento, ou talvez algum animal no mato. Fechei os olhos outra vez, mas o som não desapareceu. Pelo contrário, parecia se aproximar. O sussurro ficou mais distinto, como alguém murmurando sozinho. Meu coração acelerou e um frio percorreu minha espinha. Sentei ereto,
desperto agora, e olhei pelas janelas. Nada além do estacionamento vazio e as sombras das mesas de piquenique. O sussurro continuava, mais alto. Finalmente consegui entender algumas palavras, mas eram distorcidas, sem sentido, carregadas de algo ameaçador. Soava como uma voz baixa, irritada, logo além da minha visão. Acendi a luz interna e levei a mão à maçaneta, mas algo me deteve. Um instinto primitivo me dizia para não sair, para trancar as portas, para permanecer no caminhão. Algo estava errado. O sussurro agora vinha exatamente do lado de fora, bem junto à porta do motorista. Minha respiração travou. Virei lentamente a cabeça em direção ao vidro. Foi então que o vi. Um rosto pálido e retorcido colado ao vidro, olhando direto para mim. Seus olhos estavam arregalados, injetados de sangue. A boca esticada em um sorriso que me gelou o corpo. Na mão, ele segurava uma longa faca serrilhada, cujo brilho fraco cintilava sob a pouca luz. Por um instante, fiquei paralisado, sem conseguir me mover ou pensar. Minha mente se esforçava para compreender o que via. Era real? Eu estava sonhando? Mas o homem lá fora não esperava minhas respostas. Ergueu a faca e a bateu contra o vidro. O som era agudo, perturbador. O sorriso dele se abriu ainda mais e vi seus lábios se mexendo, embora eu não conseguisse ouvir nada além das batidas do meu coração. O pânico rompeu minha paralisia. Minhas mãos trêmulas tatearam as chaves. Enfiei-as na ignição e girei com força. O motor rugiu. Engatei a marcha. O homem não se moveu. Continuou ali, olhando, batendo a faca contra a janela. Acelerei com tudo, os pneus cantando no asfalto, enquanto o caminhão avançava em disparada para fora da área de descanso. Não olhei para trás. A adrenalina corria nas minhas veias. Minhas mãos tremiam no volante. Mesmo depois de muitos quilômetros, não conseguia apagar da mente aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso doentio. O sussurro ainda ecoava nos meus ouvidos como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Toda vez que olhava pelo retrovisor, meio que esperava vê-lo me seguindo, o sorriso distorcido refletindo na escuridão. Somente quando alcancei uma área mais movimentada, um posto iluminado à frente, senti um pouco de alívio. Estacionei sob as luzes fortes e soltei um suspiro trêmulo que nem percebia estar segurando. Não dormi naquela noite. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via aquele homem ali, sorrindo, com a faca na mão. Até hoje, evito aquelas áreas de descanso solitárias, lugares em que a escuridão parece engolir tudo. Nunca soube quem ele era ou o que queria. Mas sei de uma coisa. Se eu não tivesse ido embora naquele momento, talvez não estivesse aqui para contar essa história. Aquela noite me deixou um medo que nunca vai embora. Um arrepio que sempre retorna quando penso nisso. A estrada pode ser solitária, mas às vezes o que existe na escuridão é o que realmente apavora. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Peço que você se inscreva e deixe seu like no vídeo. Seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Além disso, todos os dias você vai ouvir novos relatos reais de terror. Então fique ligado e até a próxima.